Então vamos lá, pessoal. Vamos lá para os últimos dois aí. Eles são sobre condição de alinhamento dos pontos, tá? Exercício 23 e 24. Eles são exercícios da página 10 da sua apostila 1. Então, aí, ó. Exercício 23, calcule o valor de x para que os pontos A, B e C estejam alinhados. Ele é muito parecido com o exercício 22, né? Se você não assistiu ao exercício 22, você pode voltar aí, né, no vídeo anterior e assistir o exercício 23, né? Você vai ver que é muito parecido. Sabendo que os pontos estão alinhados, a gente tem que o determinante tem que ser igual a zero. Então, vamos fazer o determinante dos pontos e o resultado deste determinante deve ser zero. E aí eu vou encontrar uma equação que só tem x, né? Regra de Sarros aqui, ó. Eu vou encontrar uma equação que só tem x, né? Então, aqui vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar menos 6 e aqui mais 3. Só que diferente do anterior, eu vou encontrar uma equação de segundo grau, porque tem x e x aqui, né? Do outro lado, a gente está fazendo sempre de preto aqui, né? Ó, aqui vai dar 2x, só que muda de sinal, fica menos 2x. Aqui vai dar menos 3x. E aqui vai dar mais 3, né? E o x entre eles ali é positivo, tá? O x quadrado. Então, a gente fica com a seguinte equação de segundo grau, né? O determinante fica igual a isso aqui, ó, x quadrado. Dá para a gente somar o x aqui, né? A gente consegue somar esse valor de x, né? É isso aí. Que fica menos 5x. E os valores, né, eles vão zerar, né? Os números aqui, ó, que fica 3, mais 3 dá 6, menos 6 dá zero, certo? Esse é o nosso determinante. E a gente sabe que este determinante tem que ser igual a zero, porque os pontos estão alinhados. Se os pontos são alinhados, o valor do determinante é zero, certo? Isso é uma equação de segundo grau, que a gente pode resolver. Essa equação tem o A, ela tem o B, mas o C dessa equação é zero. Existe uma regra para resolver esse tipo de equação, né? Quando o C da equação é zero. Para você que não lembra, por favor, procure aqui. Não, no canal, a gente está se dedicando única e exclusivamente a resolver exercícios da sua apostila. Porém, existem uma infinidade de canais aí que você conhece, que você usa para estudar para as provas, né? Se você não lembra de equação do segundo grau, por favor, retome, assista, faça algum exercício de equação do segundo grau para você relembrar. Esse tema aqui, para você que não lembra, é de equação de segundo grau incompleta. Ela falta o B ou falta o C. E eu vou resolver desse jeito. Eu vou resolver ela, né, como uma equação incompleta. Não vou resolver por Bhaskara, eu vou resolver por evidência. Eu vou colocar o x fora do parênteses em evidência. E aí, para a primeira conta, para dar x ao quadrado, eu tenho que colocar um x dentro do parênteses. Para dar menos 5x, eu tenho que colocar o 5 dentro do parênteses. X vezes menos 5 dá menos 5x. A gente só reescreve. Mas reescrever essa equação é um método super poderoso. Por quê? Porque isso é uma multiplicação. E o resultado está dando zero, né? Quando que uma multiplicação dá zero? Quando um dos fatores é zero. Então, ou o seu x é zero, ou o seu outro termo, que é o parênteses, é zero. E aí, a minha equação, que era de segundo grau, se torna uma equação de primeiro grau, né, para mim resolver. Eu só preciso isolar o x e eu chego no x igual a 5. O x igual a zero é o meu x1 e o x igual a 5 é o meu x2. Para todas as pessoas que fizerem por Bhaskara, vão encontrar esses mesmos valores. Só que resolver essa equação como uma equação incompleta, né, colocando em evidência, é muito mais rápido, né? Então a gente tem uma solução aqui, 0 e 5. Essa é a solução dessa equação. Na verdade, então a gente pode ter os pontos, né? Ele quer o valor de x. O valor de x pode ser tanto o 0 quanto o 5. E aí os pontos vão estar alinhados, certo? E aí eu desafio você a desenhar esses pontos no plano cartesiano para que você entenda, né, que existem essas duas possibilidades. Você desenha com as coordenadas usando o x igual a zero
e desenha com as coordenadas usando x igual a 5. Você vai ver que das duas maneiras os pontos estarão alinhados. Vamos lá para o exercício 24. E último, né? No exercício 24, a gente tem aí dois pontos, A e B, né? Obtenha os pontos em que AB intercepta o eixo X e o eixo Y. Então, veja bem, olha que interessante. Ele não tem um terceiro ponto, né? Só tem um ponto, só tem dois pontos, né? E ele está falando AB, né? AB com um tracinho em cima, isso aqui significa um segmento de reta. É um pedaço de uma reta, né? E até aqui a gente viu a condição de alinhamento dos pontos sempre com três pontos. Ponto A, ponto B e ponto C. E só que no exercício 22, a gente viu que a gente pode pegar um ponto genérico, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um ponto A aqui, eu tenho um ponto B aqui. Eles constituem um pedaço de uma reta, o segmento de uma reta, né? E eu vou pegar um ponto genérico. Qualquer ponto, até porque uma reta tem infinitos pontos. Eu posso pegar um ponto ali no meio, né, um ponto entre eles. E a coordenada desse ponto, ela vai ser xy. Então, é igualzinho ao exercício 22. A gente tem ali uma equação. Eu não vou encontrar o valor do determinante porque eu não tenho as coordenadas desse ponto. E esse ponto não tem coordenadas x e x, né, como no exercício 23, né? Não tem como a gente fazer isso. Então a gente não vai resolver, a gente vai encontrar uma equação. Então vamos lá. Se os pontos estão alinhados, eles estão em cima dessa mesma reta, o determinante deles tem que ser zero. Então, vou forçar essa condição a acontecer aqui. Ó. O determinante desses três pontos, A, B e P, é zero, porque os três pertencem à mesma reta. Fazendo isso, eu encontro uma equação. Essa equação, já vou te dar um spoiler aqui para o próximo módulo aí da sua apostila, essa equação se chama equação da reta, né? E a gente vai trabalhar com ela aí no próximo módulo. Aqui dá menos 6, aqui dá menos 2, aqui dá menos 6x, e aqui dá mais 3y. Não posso somar nada, né? Vou ter que somar depois. Aqui dá menos 2x, aqui dá mais y, e aqui dá mais 18, né? Bom, a gente pode somar x com x, y com y, e a ordem de escrever essa equação, você vai acostumar com ela no próximo módulo, mas eu já te dou outro spoiler, é sempre o x primeiro. Então, a gente soma o x aqui, o resultado do x a gente põe primeiro, vai dar menos 8. Menos 8x. O resultado do y dá o 3 com o 1 aqui, vai dar mais 4y. E o dos números aqui vai dar vai dar 16, né? 18 menos 2, mais 16. E o resultado tem que ser zero, porque os pontos fazem parte da mesma reta, né? Condição de alinhamento dos pontos. Pontos alinhados, determinante é igual a zero. Beleza. Uma coisa interessante, né? Eu posso dar como resultado esta equação, eu posso, para qualquer equação, simplificá-la, né? Eu posso dividir dos dois lados dessa equação por 4, por exemplo, ou por menos 4. Eu vou dividir por menos 4, tá? Dos dois lados da equação, tanto aqui quanto aqui. Não é obrigatório fazer isso, mas é padrão, né, em geometria analítica. Sempre que a gente encontra uma equação de uma reta, e a equação dessa reta pode ser simplificada, né, dá-se preferência para que o x fique positivo, né, e a gente, se der para dividir todo mundo pelo mesmo número, a gente divide e simplifica a equação. É o que eu vou fazer. Aqui vai dar 2x, aqui vai dar só y, e aqui vai dar mais 4. Mais 4 não, perdão, menos, né? Eu estou dividindo por menos 4. Então, os sinais aqui serão negativos, né? Esse aqui é menos, e esse aqui é menos também. Então, a minha equação fica assim. Eu poderia usar qualquer uma das equações para resolver a segunda parte do exercício. Porque ele fala assim, olha, essa equação é a equação desse segmento de reta, né? O que que significa isso? Se eu tenho infinitos pontos em cima dessa reta. Cada ponto tem o seu xy.
Se eu trocar um ponto que pertence a essa reta, né, com qualquer coordenadas desse ponto x, trocar o x do ponto e o y do ponto, o resultado tem que ser zero. Por quê? Porque três pontos alinhados, o determinante deles tem que dar zero, né? Então, tá aí. É que eu não tenho o valor de x e y, mas se eu tivesse, o resultado com certeza seria zero, certo? Essa é a equação desse pedaço de reta, desse segmento de reta. Ele quer os pontos onde essa equação intercepta, onde essa reta passa pelo eixo x. O ponto onde ela passa no eixo x e o ponto onde ela passa no eixo y. Quando nós temos qualquer ponto sobre o eixo x, é porque se o ponto está aqui, por exemplo, eu vou chamar esse ponto de ponto, ponto Q. Esse ponto aqui, para não confundir com A, B, C e E, que a gente já usou, né? Esse ponto aqui, ele tem, as coordenadas dele são x e zero. Por quê? Porque ele está em cima do eixo x, ele nem subiu e nem desceu, tá bom? E o outro ponto, né, ele está em cima do eixo y, né? Mas vamos fazer primeiro em cima do eixo x. Então, no eixo x, essa reta, né, isso aqui, que é a equação de uma reta, o que acontece no eixo x? O y vale zero. Então, na minha equação, eu vou fazer o y ser igual a zero. Se ele é igual a zero, ele vai sumir da minha equação. A minha equação vai ficar só assim, ó. E é uma equação de primeiro grau. Eu consigo resolver essa equação e achar o x igual a 2. Então, esse ponto aqui está em cima do x igual a 2. O ponto Q tem coordenadas 2 e 0. Né? Isso é importantíssimo. Quando a gente resolve uma equação de primeiro grau, na verdade, a gente está encontrando o ponto de cruzamento de uma reta com o eixo x. Isso aqui é fantástico, cara. Isso aqui é poesia matemática. Vamos lá, ponto de cruzamento com o eixo y. Então, no eixo y, vai acontecer o contrário, né? O x vai ser zero. Né? Então, todo ponto que está sobre o eixo y tem o x igual a zero. Então, eu vou fazer isso aqui. Na minha equação, o x vai sumir, porque 0 vezes 2 dá zero, né? Então, eu vou ficar só com menos y menos 4 igual a zero. Passando o y para o lado de lá, para ele ficar positivo, eu fico com y igual a menos 4. Eu vou escrever aqui do jeito padrão aqui, y igual a menos 4. Então, eu vou chamar esse ponto de ponto R. As coordenadas desse ponto R está aqui, ó. Vou colocar o Rzinho aqui, ó. Ele está em cima do menos 4. Então, as coordenadas desse ponto R nada mais são do que 0 no x e menos 4 no y. Então, isso é muito importante. Esse exercício ele introduz o próximo módulo. Se você não entendeu, ó, não entendi esse negócio de reta, não entendi essa parte aí final do exercício, fique em paz. Nós vamos reaver aí, nós vamos reaver, não, rever, né? Nós vamos rever todo o conteúdo aí de pontos, né? E dentro do assunto de retas. Né? Então, esse tema vai voltar, né? Ponto de cruzamento com os eixos, né? Lá nas equações da reta, tá certo? Então, bons estudos a todos. Antes da gente finalizar, só vou traçar a reta aqui, a reta AB, né? Tá aqui, ó. Essa é a reta B, né? A reta, o segmento AB, ele passa obrigatoriamente por esses pontos aí, tá bom? Ele cruza o eixo X no ponto Q e cruza o eixo Y no ponto R. Bons estudos a todos, agora sim, fiquem todos com Deus, e a gente se vê aí nas resoluções dos próximos exercícios.